Olá, irmãos, graça e paz de Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, mais uma live da Igreja Batista Conexão com Deus. Hoje, terça-feira, dia 14, nós queremos trazer uma palavra ao teu coração. O desejo e oração que Raquel e eu temos feito e falado com Deus todos os dias é pedir a Deus que abençoe tua vida, abençoe você que faz parte da igreja. Temos orado pelas igrejas do Brasil para que permaneçam firmes nesse tempo de quarentena que estamos vivendo, um tempo onde não podemos desfrutar da comunhão que nós, como igreja do Senhor Jesus, estávamos acostumados. Então Raquel e eu temos orado a Deus, pedido a Deus para que nos fortaleça a nossa igreja, a Igreja Batista Conexão com Deus, mas também as nossas igrejas co-irmãs, as igrejas aqui de Presidente Prudente, as igrejas do Brasil, pedindo que o Senhor esteja fortalecendo, animando o coração dos pastores, animando o coração dos irmãos. E eu convido você a cada dia estar fazendo o mesmo, aí na sua casa, no seu tempo de devocional, que você não esqueça de estar colocando diante de Deus as nossas igrejas, as igrejas que estão nesse momento vivendo um tempo diferente. Ore mesmo, faça isso, coloque diante de Deus os pastores, os líderes, os membros da igreja, para que todos permaneçam firmes. E que eu fico imaginando, não sei se você, querido, na sua vida, nesse tempo de meditação, se você não fica imaginando o dia que vai ser a volta, quando nós pudermos voltar a congregar. Eu creio que vai ser algo fantástico quando nós estivermos como igreja reunidas, porque do jeito que está bom, mas não é a mesma coisa, porque nós precisamos estar congregando, porque é congregando que nós podemos estar compartilhando dons que o Senhor nos deu. Eu aqui estou trazendo uma meditação, trago uma palavra e procuro de alguma forma ser bênção na tua vida, mas o gostoso é estarmos juntos, é poder compartilhar dos dons que Deus tem nos dado uns com os outros. É que Efésios 4 nos diz que Deus ele dá dons à igreja para que todos possam crescer, para que todos possam amadurecer, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então é bom, e eu fico imaginando esse dia. Não vejo a hora disso acontecer, de podermos estar juntos e nos abraçarmos novamente. Mas vamos lá para a meditação dessa noite. E eu quero estar falando com vocês nesta noite sobre saída. Se você ainda não viu a saída, eu quero te dizer para você que Jesus tem a saída para a tua vida. Esse é o tema desta noite. E o texto que eu quero estar olhando para meditar é João capítulo 20, versículo de número 29. João 20, versículo 29, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de estar orando. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu e pelo privilégio que temos de podermos estar ouvindo a Tua Palavra, de estarmos falando a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, para que aonde esta palavra chegar, que o Teu Espírito Santo esteja tocando nos corações, que o Senhor esteja me dando graça para poder transmitir esta Tua Palavra e que, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja tocando em cada vida, em cada coração nesta noite. Peço, querido Senhor, para que o Senhor venha mesmo aplicar esta palavra a cada coração. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Disse-lhe Jesus: Por que me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, esse texto, Jesus havia ressuscitado dos mortos e acabara de aparecer aos seus discípulos. Era recente. E Tomé não estava naquele primeiro momento em que Jesus apareceu aos seus discípulos.
Ele não estava lá, ele só ficou sabendo, sabe? E por isso, quando ele ficou sabendo, ele questionou a veracidade do relato que estavam fazendo a ele. Os discípulos que estavam presentes na primeira aparição de Jesus contaram para Tomé o que tinha acontecido, e Tomé, eu só acredito se eu colocar as mãos, se eu ver. Ele estava disso. Então depois o próprio Jesus ele se apresenta e mostra-lhes as marcas dos pregos nas mãos. E então Tomé, ao ver as marcas de Jesus, Tomé ele creu e ouviu de Jesus essas palavras do versículo que nós acabamos de ler. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta noite. Eu e você, nós não fomos chamados por Deus para termos um relacionamento com Ele fundamentado naquilo que vemos. Eu e você não fomos chamados por Deus para termos um relacionamento com Ele fundamentado naquilo que nós vemos, mas fomos chamados para manter um relacionamento com Ele baseado no que cremos. É para isso. O que é que você crê? O que é que eu creio? Porque se a minha fé, a minha crença, ela tem que ser baseada na palavra de Deus e não naquilo que eu vejo. E é isso que nós estamos falando. E isso é essencial para desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós. Cremos no que a palavra de Deus diz, não cremos naquilo apenas que estamos vendo, né? No que é que você crê? No que é que você tem baseado a tua crença? Talvez hoje você olhe para a situação em que se encontra e realmente não veja saída e livramento para as circunstâncias que você está vivendo. Talvez você olhe para o Brasil e pense: o Brasil não tem jeito mesmo. A situação no Brasil não tem. Quando parece que as coisas estão querendo melhorar, quando parece, pelo menos a aparência que nós estávamos vendo, que as coisas estavam querendo, parece que ganharam um fôlego, a gente vê os políticos aí, sabe, brigando, tentando derrubar o governo, tentando se promover, tentando fazer isso, fazer aquilo. E eu não estou defendendo o lado A nem o lado B, não é isso, meu propósito não é esse. Mas quando você liga a TV, o que a gente vê é justamente isso. Quando você lê, ouve os noticiários, quando você lê uma revista, um jornal, o que a gente vê é justamente isso. As pessoas tentando defender o seu ponto de vista político, e há sempre aquela briga. E aí a gente pensa: o Brasil não tem jeito mesmo. É uma nojeira política, essa nojeira política é algo crônico. Aí essa pandemia a gente também começa a olhar e fala assim: não tem jeito. Quando pensa que vai dar certo, aqui está melhorando, você ouve uma notícia desfavorável lá. Então a gente fica pensando: não tem jeito. Talvez seja essa a situação em que nós nos encontramos hoje, pensando dessa maneira. Talvez você possa até pensar que as coisas dentro da tua casa não tem jeito, que a tua vida financeira também não tenha jeito. Mas eu tenho uma palavra que, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. É a palavra de Deus para a nossa vida. Se cremos, veremos a glória de Deus agindo ao nosso favor. E é interessante que Deus não precisa de uma saída para nos dar a vitória. Porque eu e você, nós olhamos para uma situação e nós ficamos pensando: qual será a saída? Onde está a saída? Eu não vejo saída. Mas é interessante que Deus ele não precisa de saída para nos dar a vitória. Ele faz a saída. Ele faz a saída porque Ele é a saída. Por isso, creia que se seus olhos ainda não veem a saída, o seu coração precisa crer que Deus vai dar uma saída para essa situação que estamos vivendo. Eu tenho certeza, Deus ele não perde o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Lembra uma coisa: Tomé, ele não cria que Jesus tinha ressuscitado. Mas ouça com atenção algo que eu quero dizer para você. Ouça uma coisa:
e são verdades da palavra de Deus, o que eu quero falar para você, são verdades da palavra de Deus que você já ouviu. Você que já caminha com o Senhor há algum tempo, você já ouviu. E mesmo você que não está tão familiarizado com a palavra de Deus, o que eu vou dizer da palavra de Deus, com certeza você também já ouviu, sabe? Mas eu quero fazer um desafio para você nesta noite, que principalmente para aqueles que conhecem, que têm familiaridade com a palavra de Deus, porque normalmente quando nós temos familiaridade com a palavra de Deus e nós ouvimos algo que é algo conhecido, normalmente nós falamos, eu já conheço isso, eu já ouvi sobre isso, eu sei isso, e acabamos ouvindo apenas com o ouvido. E o meu desafio para você nesta noite é que você não ouça apenas com o ouvido, mas que o seu coração esteja aberto para você ver o que Deus quer falar com você, para te mostrar que existe saída aonde não se vê saída, porque na realidade quem é a saída é o Senhor Jesus. Ele é a saída, Ele não precisa de saída para nos dar a saída, porque Ele é a própria saída. E eu quero dizer 3 episódios para você, que você conhece, e que você vai ver que a situação era humanamente sem saída, mas que Deus mostrou a saída. Veja só a primeira delas. O povo de Deus estava sem saída diante do Mar Vermelho e diante dos seus inimigos. Você pode pensar, pastor, eu já conheço isso. Sim, eu sei que você já conhece essa passagem, mas eu quero pedir para que você ouça mais uma vez, ouça com o coração. Êxodo capítulo 14, versos de 21 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. E então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. É interessante você olhar esse episódio. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, daquele cativeiro que eles se encontravam, eles saem e eles estão indo, celebrando, alegre, porque haviam saído de um momento de dificuldade que viviam passado por longos e longos anos. Mas, de repente, naquilo que parecia ser a libertação, eles se deparam com uma situação onde eles não viram a saída. Eles chegaram numa situação onde eles não haviam. E agora o que vamos fazer? Porque à frente deles estava o mar e atrás os seus inimigos, que vinham ao encontro deles. Deus então comunica a Moisés o que ele iria fazer. Então o mar, Deus fala que o mar iria se abrir. Então o mar, de forma sobrenatural, foi dividido e um caminho foi feito para que a multidão passasse. Eu fico imaginando aquele momento em que todos estavam ali e eles não viam a saída. Eles não viam qual seria, como que eles poderiam sair dessa situação. E às vezes nós nos encontramos igualzinho, olhando para uma situação que estamos enfrentando e não conseguimos achar uma saída para esta situação. Os inimigos estão chegando, estão vindo, mas o que acontece é que aqueles que estavam tentando persegui-los, que vinham tentando
tentando destruir o povo de Deus, foram destruídos. Hoje, o diagnóstico da saúde do Brasil, quando nós olhamos para ela, a gente não vê solução para essa situação. A gente só está achando que o tempo é que vai dar a solução para esse problema. Dizem as autoridades de saúde que quando todo mundo pegar, é que vai passar. E que, então nós não sabemos se nós somos assintomáticos, se nós somos daqueles que vão ficar gravemente, se quando pegarmos essa doença, se nós teremos leito no hospital para sermos socorridos e coisas desse tipo. São situações que nos levam a pensar, como vai ser? E a gente fica pensando, e aí, será que vai ter saída para as nossas vidas? A gente fica olhando para dentro de casa e vendo, muitas vezes, a nossa família passando por dificuldades, porque não estamos trabalhando, porque não temos recursos, porque, enfim, é uma situação complicada, nós não vemos a solução. A situação financeira continua ruim, a gente olha e parece que aqueles nossos filhos, nossos familiares que estavam começando a caminhar com o Senhor, agora por conta da igreja que não pode mais congregar como fazia antes, a gente está vendo a família parece que se afastar, a vida espiritual se esfriar. Mas não importa se o que você está vendo agora nesse momento é falta de solução. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite, queridos, creia, Deus vai abrir um caminho nessa situação e vai te levar a um lugar de descanso. Foi assim que Ele fez naquela situação no mar. Essa situação não vai mais te perseguir. Chegou a hora de Deus te mostrar uma saída. Esse é o primeiro texto que eu queria mostrar para você. Deus, Ele mostrou para o povo de Israel, quando eles não achavam que tinha solução, Deus provou, Ele abriu o mar. Ele abriu o mar. E o que me chama a atenção nesse texto, quando Ele abre o mar, é que Deus, Ele fala que soprou um vento que fez com que abrisse o mar, que o mar foi uma parede ao lado esquerdo e ao lado direito. Agora é interessante que o vento que soprou foi suficiente para que houvesse uma parede dividindo o mar e que ficasse terra seca, mas esse vento não fez nada com os homens que estavam atravessando, não jogou os homens longe que estavam atravessando. Foi algo fantástico o que aconteceu. Mas o segundo episódio, que também eu sei que é conhecido de todos nós, Josué sem saída diante das muralhas de Jericó. Todo mundo conhece esse texto. Em Josué capítulo 6, os 2 primeiros versículos diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus fez uma promessa para Josué. Fez uma promessa que Jericó e tudo que ali estava tinha sido entregue nas mãos de Josué e do povo de Israel. A cidade de Jericó estava no caminho do povo de Deus rumo à terra prometida. Jericó era conhecido por suas fortes muralhas e que aos olhos humanos eram intransponíveis. Todavia, ao ver aquelas muralhas, Deus ele declara que já tinha dado para Josué aquela cidade e ordenou como tudo deveria ser feito. Ele disse que deveriam rodear a cidade uma vez num dia e assim sucessivamente até o 7º dia. Depois que o povo seguiu todas as orientações de Deus, eles viram então as muralhas caírem diante dos seus olhos e puderam passar até chegar ao lugar da promessa. O que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida hoje? Existem muralhas que querem impedir que nós cheguemos ao lugar que Deus tem prometido para as nossas vidas. Existem muralhas que querem impedir que a gente chegue aonde Deus tem falado ao nosso coração que iremos chegar. Mas Deus ele diz que essas muralhas que se levantam contra a tua vida, elas vão ruir, elas vão cair, porque é promessa de Deus. Mas ele diz o seguinte:
faça aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Cumpra aquilo que eu disse para você cumprir. Deus, Ele só nos pede uma coisa: fidelidade a Ele. Deus nos pede nos dias de hoje que nós estejamos com o nosso coração totalmente confiante, firmado, alicerçado nele. Deus nos pede para que nesse tempo que estamos de quarentena, que estamos longe da igreja, de podermos congregar como fazíamos normalmente, Deus pede para que nós nos voltemos para Ele, para que nós nos voltemos a Ele em oração, buscando a Ele diariamente em oração, para que Deus faça com que o milagre aconteça. Deus quer que nós meditemos na sua palavra, porque a palavra de Deus renova a nossa fé, fortalece a nossa vida. Tira um pouco dos olhos da situação que você está enfrentando. O que Deus está pedindo é isso. E quando o povo segue as orientações que Deus lhes dá, eles veem as muralhas ruírem. A pergunta que eu faço para você, que Deus faz: quais são as muralhas que te impedem de prosseguir na caminhada? Seja qual for a muralha que esteja se levantando sobre a tua vida, Deus já preparou vitória para você. Deus já preparou o caminho que você vai trilhar, e essas muralhas irão cair. Apenas confie na providência de Deus, confie na promessa do Senhor, confie na palavra de Deus e se apegue a Ele, e se apegue à sua palavra. Deus já te entregou essa situação nas tuas mãos. Chegou a hora de Deus te mostrar a saída. E por último, eu quero dizer um outro episódio muito conhecido para você também. Os discípulos sem saída para alimentar uma multidão. Todos nós já ouvimos falar que Jesus, ele alimenta a multidão, faz a multiplicação dos pães. O texto de João capítulo 6, versículo de 5 a 13 diz assim: e então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então se assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, fartura. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Irmãos, esse texto é fantástico. Imagine só aquela imensa multidão, sabe? Muitas pessoas, aonde Jesus estava, havia muita gente que o seguia para ouvir, para ser curado, para ouvir a sua palavra, para ver os sinais que ele realizava. E nesse dia, muita gente estava ali. Diz que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente que estava ali, sabe? E naquele dia, o horário se avançou, a hora avançou, e o lugar que estavam era sem condições, e o povo precisava se alimentar. E os discípulos se viram numa situação sem saída. O que fazer para alimentar essa multidão? O que fazer para dar de comida
a essa multidão. A solução que apresentaram foi o quê? 5 pães e 2 peixes, sabe? Parecia piada diante de tanta gente para alimentar. Você vem com 5 pãezinhos, sabe? Com 5 pães e 2 peixinhos e fala, e olha para aquela montoeira, para aquele mar de gente, aquela montoeira de gente. O que vai fazer? Não tem condições. Diz o texto que era necessário, pelas contas que fizeram, 200 denários para comprar de pão para alimentar aquela multidão. 200 denários era o equivalente a 200 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Era quase que, imagine quanto, uma quantidade enorme. Eles não tinham, e também se tivesse não tinham onde comprar, porque o lugar ali era desprovido disso, sabe? E aí o que acontece? Mas Jesus, lembra, ele não precisa de saída, ele é a saída. Jesus mandou que trouxesse aquela pequena quantidade, e depois de haver orado, ele distribuiu a todos de maneira milagrosa. Milagrosa. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Eu fico imaginando, vai mais? Você quer um pouco mais? Come aí. Sabe? Porque tinha muito, era fartura. Era muito pão, era muito peixe. Todo mundo comendo. Sabe? E o que parecia impossível e sem saída, Jesus fez tornar possível. A palavra para você nesta noite, meu querido, é o que você pensa que é impossível. O que você está olhando diante dessa situação que você está enfrentando e que você está dizendo, não tem jeito, é impossível, eu não vejo saída. De fato, você pode não ver, mas você precisa olhar para a saída, e a saída não é algo físico, é algo sobrenatural, é Jesus Cristo. É para Ele que você precisa estar olhando, é para Ele que você precisa colocar a sua fé, é nele, sabe? Pode ser que você tenha hoje em mãos, o que você tenha em mãos hoje, não seja suficiente para trazer a solução necessária para a tua vida. Mas eu te afirmo pela palavra de Deus, coloque os olhos na pessoa certa, em Jesus Cristo, e as coisas irão mudar. Coloque o teu coração precisa crer, porque Deus tem poder para fazer. A gente olha as notícias, a gente olha todo dia aquela coletiva que o pessoal da saúde, às vezes com Mandetta ou sem ele, estão fazendo na televisão. A gente vê à tarde o governador de São Paulo postando, fazendo a sua coisa também ali. E quando a gente olha para isso, a gente fica muito cético, a gente fica muito incrédulo, mas não tem solução. Quanto tempo vai ficar essa situação? O tempo que Deus quiser, porque Ele tem. Disseram que o ápice da pandemia aqui no Brasil seria agora a segunda quinzena agora para esses dias de abril. Já não é. Por que não é? Não é porque não chegou o tempo, é porque Deus não quis, porque Ele não quis. É Ele que tem a última palavra. É Jesus Cristo que tem a última palavra. Para quem que nós estamos orando? Para quem que nós estamos clamando? Para que faça a diferença. Creia, Deus, Ele tem a última palavra. É Ele que é a resposta, é Ele que é a saída. Sabe? Nós precisamos crer e colocar o nosso coração nele. Ele vai fazer com que no lugar que não há nada aconteça, haja o recurso necessário para solucionar esse problema. Sabe? Eu creio na providência. Chegou a hora de você ver Deus te mostrar a saída.
Coloca teu coração no Senhor. E eu termino esta mensagem desta noite dizendo o seguinte: a humanidade parece que está sem saída diante desse vírus, mas o maior vírus é aquele que condena a pessoa a viver afastada de Deus. É a incredulidade do coração, é a falta de fé, é a falta de esperança num Deus poderoso. Sabe, o vírus vai embora daqui a pouco, mas aqueles que não têm fé no Senhor Jesus, aqueles que não creem no Senhor Jesus, outras epidemias surgirão, outras pandemias surgirão, não de vírus, mas de situações semelhantes a essa que vai te levar a ficar numa situação sem saída, desesperançoso. A maior crise é a crise de fé, é a crise da esperança num Salvador. Somente através de Jesus Cristo, que é o único caminho, que Ele pode nos conduzir até Deus. É Jesus Cristo. Ele vai nos livrar desta pandemia, desse coronavírus. Ele vai nos livrar, mas Ele quer livrar o teu coração, sabe, desta incredulidade. Esse é o pior. E eu te convido a você, nesta noite, a colocar a tua fé em Jesus Cristo, a colocar a tua fé, o teu coração em Jesus Cristo, porque Ele tem a solução para este problema atual, para este problema que nós estamos vivendo neste momento, no Brasil e no mundo. Mas Ele tem muito mais que isso. Ele tem a solução para todos os teus problemas. Ele tem a solução para te dar esperança para uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida em abundância. Eu te convido você a entregar o teu coração a Jesus Cristo. E quando tudo isso passar, quando as igrejas voltarem a estar congregando, nós, aqui em Presidente Prudente, da Igreja Batista Conexão com Deus, estamos aguardando você de braços abertos para te falar mais desse Jesus que tem solução, não para o coronavírus apenas, mas para tudo que você está enfrentando. Ele tem algo que vai trazer paz ao teu coração. Ele quer fazer isso na tua vida. Procure quando tudo isso acabar. Procure uma igreja evangélica. Procure uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra de Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado é teu santo nome. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, Senhor, essa palavra que veio trazer ânimo, confiança, porque o Senhor tem saída para as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo esteja aplicando esta palavra ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que ouviu e que irá ouvi-la, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja mesmo transformando as nossas vidas. Deus, eu oro para que aonde nós não estamos enxergando saída neste momento, ao invés de nos preocuparmos, que nós descansemos no Senhor Jesus. Descansamos no Senhor, porque o Senhor tem a saída. Deus, eu quero neste momento orar, Senhor, pela nossa igreja, a Igreja Batista Conexão com Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã da nossa igreja, animando-os, fortalecendo-os, suprindo cada necessidade, Senhor. Ó Deus, mas eu oro também por cada um que vai estar ouvindo, que ouviu essa palavra. Da mesma forma, Senhor, abençoa, não importa que igreja seja, derrama da tua bênção, abençoa a vida desse querido, desse homem, dessa mulher, desse irmão, dessa irmã que ouviram a tua palavra.
Eu oro por suprimento, eu oro para que o Senhor esteja abençoando e livrando. Oro também, Senhor, por aqueles que foram infectados por este vírus, que estão num leito de hospital, que estão ali entubados, que estão ali, Pai, longe de familiares. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite esses leitos, essas pessoas nesses leitos de enfermidade e promova a cura, Senhor, o restabelecimento da saúde. Pai, eu oro pelos familiares que estão ali apreensivos, Senhor, com esta situação. Que o Senhor esteja, Deus, acalmando o coração desse marido, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, desse filho, neste momento, trazendo paz, trazendo confiança, trazendo esperança, Senhor. E eu oro, Senhor, para que esse vírus, ó Deus, ele retroceda em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que tem poder, basta uma palavra tua, Senhor, e tudo é dissipado, e tudo é transformado, Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor, o Senhor tem poder, mas o Senhor também pode fazer com que as autoridades competentes, aqueles que estão pesquisando uma vacina, uma cura, Senhor, para este vírus, ó Deus, que eles possam chegar a uma vacina, a um remédio, que possa ter uma produção logo, Pai, de forma que esta vacina, este remédio chegue ao Pai, em todo o mundo, Senhor, aonde houver necessidade. Senhor, eu oro, Pai, também para que os países que têm menos recursos, os estados, os municípios que têm menos recursos, menos leito hospitalar, Senhor, sejam, ó Deus, aqueles que menos sejam infectados, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, coloca as tuas mãos, e colocamos também diante do Senhor a classe política da nossa nação, que ao invés de unir forças com um inimigo comum, ó Deus, que é o problema da saúde e da economia, estão se gladiando, Senhor, buscando, ó Deus, uma queda de braço para ver quem vai sair ganhando no que diz respeito à política, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia daqueles que são gananciosos, daqueles que são vaidosos, que pensam somente em si mesmos, Senhor. Meu Deus, põe tuas mãos, tu tem poder para isso, Senhor. Faz isso, Senhor, e nós oramos gratos ao Senhor, confiantes que o Senhor ouve a nossa oração, Pai, e nós oramos assim em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe tua vida. Nós da Igreja Batista Conexão com Deus fazemos um convite para você, para que sexta-feira agora, próxima sexta-feira, às 19h30, você esteja conosco numa próxima live, sabe? E que Deus abençoe a tua vida. Até lá então. Boa noite, queridos.